Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, o criador do canal, e aqui nós falamos de mercado financeiro, nós falamos de ferramentas que nos ajudam nessa nossa caminhada no mercado financeiro e principalmente falamos sobre opções. Essa ferramenta fabulosa que o mercado nos proporciona, que pode nos ajudar muito na nossa caminhada. O mercado de opções ele é muito vasto e ele é feito muitas vezes de estratégias. O que nós vamos tratar hoje aqui é uma estratégia bem difundida, uma estratégia já intermediária para avançada, porque é uma estratégia que tem 4 pontas, uma estratégia de intervalo com 4 pontas, uma estratégia que te dá possibilidade de ganho e também uma certa proteção na tua operação. Tá? Então fique comigo, porque hoje nós vamos tratar do Iron Condor. Então, Iron Condor, o Condor de Aço. Esse pessoal realmente é muito original dando nome nas estratégias, não é mesmo? Eu queria começar esse vídeo dizendo o seguinte. Então nós vamos tratar de uma estratégia meio que avançada, de 4 pontas, como eu falei na introdução, mas é importante dizer que no mercado de opções, nem sempre o mais sofisticado é o mais eficiente. Tá? Vai depender da situação de mercado. E o que nós precisamos ter, na verdade, são ferramentas, né, conhecimento de ferramentas, ou seja, estratégias, que a gente possa lançar mão de acordo com a situação do mercado e de acordo com aquilo que a gente acredita que vai acontecer no futuro. Tá? Então, Iron Condor é uma estratégia de intervalo, que é uma evolução de outras estratégias que nós já estudamos aqui no canal. Então, para eu chegar no Iron Condor, nós vamos dar 2 passos atrás e eu vou citar aqui rapidamente 2 estratégias. O Strangle vendido e a Jade Lizard. Tá? Eu vou deixar, então, 2 cardzinhos aqui em cima, tá? Dessas 2 estratégias. Primeiro, o Short Strangle, tá? Que é o Strangle vendido, tá? Uma operação de intervalo também. Tá? Dá uma estudada nela que ela é um pré-requisito para a gente chegar aqui no Iron Condor. E também vou deixar aqui a Jade Lizard, tá? Que é também uma estratégia, e aí com 3 pontas, né? Jade Lizard com 3 pontas, que também nos prepara para chegar no Iron Condor. Vamos lá então para o material que eu preparei para a gente fazer aqui um passo a passo até chegar nesse tal de Iron Condor. Bom, recapitulando então aquilo que eu já falei, né, nós temos que o Iron Condor é uma estratégia de intervalo, ele é uma estratégia de 4 pontas, ele é uma estratégia já intermediária e avançada, tá? E ele é uma evolução do Short Strangle e da Jade Lizard. Então vamos lá no Short Strangle. Esse aqui é o Short Strangle, não é? Uma estratégia também de intervalo, uma estratégia que você tem a venda de uma put, indicada aqui por essa bolinha aqui, e a venda de uma call, indicada por essa bolinha. E que o papel, se ele não correr nem para um lado nem para o outro, né, laranjinha aqui seria o valor, né, do papel, o valor da ação. Tá? Se esse cara não correr muito nem para um lado nem para o outro, você fica aqui nessa zona de ganho e você, né, tem a operação vencedora. Se o papel escorre demais para um lado ou para o outro, você passa aqui para o lado de baixo do gráfico e você passa a perder dinheiro. E aí, no Short Strangle, nós temos aquele problema, né, do prejuízo infinito, tanto do lado da call, se a call começar a subir sem parar, quanto do lado da put. Né? Você vai ser exercido no papel, você vendeu uma put, você vai ser exercido naquela ponta da put, e se o papel continuar caindo sem parar, você também vai ter o seu prejuízo aumentando. Né? Esse é, então, o efeito colateral negativo do Short Strangle. Dessa forma, né, nós montamos Short Strangle quando a gente está operando um papel que a gente quer comprar, a gente não liga de comprar, se a put, né, se a put der exercício, então está tudo certo. E na ponta, né, da call, normalmente um papel que a gente tem em carteira, né, porque daí também aquele risco que está ali não é mais infinito. Né, porque se subir sem parar, você vai lá, entrega o papel e você não quebra. Tá? Então, o problema do Short Strangle, como a gente já abordou, é esse. Risco infinito se o papel dispara para um lado e nunca mais volta, ou
dispara na queda e nunca mais volta, ok? Vamos então agora dar um passo adiante, né, na Jade Lizard. Tá aqui a Jade Lizard. A Jade Lizard ela é um pouquinho diferente. Parece bastante o Short Strangle, mas nós já temos aqui uma ponta comprada, né, que limita esse nosso risco aqui para o lado da call. Então, se o papel começar a subir sem parar, essa call aqui, que é uma call comprada, né, então nós temos aqui a venda de uma put, a venda de uma call e uma call comprada aqui, limitando essa nossa possibilidade de quebrar se o papel começa a subir sem parar, né? Então, a Jade Lizard também uma estratégia de intervalo, mas uma estratégia de intervalo já protegida de uma das pontas. Como a gente tem apenas a compra da call, a Jade Lizard permite que você ajuste esse negócio aqui para ficar assim bem em cima aqui no 0 a 0, né? Como nós vimos lá no vídeo da Jade Lizard, tá? Agora, vamos dar um passo adiante e vamos apresentar então o gráfico de payoff do Iron Condor, que é esse aqui, ó. Então, perceba que ele é a evolução das duas coisas, porque nós temos também uma put vendida e uma call vendida, exatamente como o Short Strangle. E nós temos uma call comprada, exatamente como a Jade Lizard, porém, nós também temos uma put comprada. E aí, a compra dessas duas aqui faz com que o gráfico de payoff seja esse aqui, ó. Você não consegue deixar em cima da linha aqui, né? Como é a Jade Lizard, né? Pelo menos esse lado aqui você consegue deixar em cima da linha aqui, ficando no 0 a 0. No Iron Condor você não consegue isso, porque você gasta dinheiro comprando uma put e comprando uma call. Tudo isso aqui para o mesmo vencimento, tá, gente? Tá? Então, isso é o Iron Condor. Tá? Existem, então, algumas regrinhas de bolso, né? Para você fazer, então, a distância dessas asas aqui, ó, simétricas, tá? A distância disso ser a mesma disso, o negócio está balanceado, né? Para ser um Iron Condor bem balanceado, tá? Eu já imagino da seguinte forma, eu já imagino isso aqui como sendo um stop, tá? Então, você monta um strangle, mas você faz um stop daquilo que você aceita perder. E aí, quando você vai montar esse troço, você tem que imaginar, então, essa distância aqui, ó. E qual é o valor que você iria perder, tá? Caso, tá? Isso aqui corra demais para um lado e você entre aqui tanto na zona de perda para o lado da put e na zona de perda para o lado da call. Tá? Então, para mim, o Iron Condor é um strangle vendido que você determina um stop. Então, isso aumenta a nossa flexibilidade. Aumenta a nossa flexibilidade em relação aos papéis que a gente pode operar. Tá? Porque nem sempre você quer operar aquele papel tendo ele em carteira. Né? Então, o Iron Condor vem nesse sentido, vem no sentido de você limitar a tua perda, tanto do lado da put quanto do lado da call, se ambas escorrerem demais. Né? O papel movimentar muito forte. Tá? O que a gente tem que ter em mente é que é uma estrutura meio que complementar, uma estrutura dual. Né? Você vai ter problema só de um dos lados dela. Se você tiver problema do lado da put, o lado da call virou pó. E se você tiver problema do lado da call, foi o lado da put que virou pó. Tá? Então, isso permite que a gente se concentre do meio para o fim do trade só num lado dela. Mas o importante é a gente saber que aquilo ali que a gente deixou de distância realmente é um stop da posição. Tá? Então, você consegue entrar, muitas vezes você consegue entrar até com um capital maior, porque você limitou a tua perda, tá? Com aquele stop ali que está previamente definido. Tá? Uma coisa complicadinha é você fazer manejo de Iron Condor, porque diferente do Strangle, né, você tem que manejar mais coisas, né? E aí às vezes não vale a pena você montar e saber que aquilo é um stop e pronto, e acabou. Tá? Eu até recebi aí um puxão de orelha esses dias, porque eu tenho dito apenas como que a gente monta e não como a gente desmonta a estratégia. Tá? Para desmontar o Iron Condor, né, você pode fazer a qualquer momento, né, basta você, aquilo que você vendeu, você recompra.
né, na mesma quantidade. E aquilo que você comprou, você vende na mesma quantidade. Você zera a tua operação, tá certo? Eu queria deixar o Iron Condor, né, mais uma estratégia que a gente tem que ter na nossa manga, uma estratégia que é a evolução da Jade Lizard e do Short Strangle. Quando eu digo evolução, não é que é uma estratégia melhor, tá? Eu, particularmente, até prefiro o Short Strangle, porque ele me dá mais dinheiro, né? Eu aceito correr aquele risco, né? Eu opero papéis que eu já tenho em carteira e que eu não tenho problema em assumir, né? Caso venha a cair, né? Então eu prefiro o short stream. Então quando eu falo evolução, é mais uma evolução no sentido de que é uma estratégia com 4 pontas, uma estratégia um pouco mais avançada, né? Uma estratégia que você já precisa ter um pouco mais de malícia para montar. Tá? E quem monta Iron Condor realmente é aquele camarada que já opera com capital muitas vezes um pouco maior e que ele já tem que limitar os riscos dele, né? Para não ter problema aí de grande perda de capital, né, durante as suas operações. Porque é isso que nós temos que fazer no mercado, não é isso? Nós temos que diminuir sempre o nosso drawdown, a gente tem que diminuir sempre aquela quantidade de dinheiro que a gente vai perder ao longo do caminho, né? Porque isso vai acontecer com a gente, né? Nós não vamos ganhar todas, né? Nós precisamos ganhar apenas a maioria das vezes, né? Quem fala que não perde nunca, né, tá mentindo no mercado, né? Vocês sabem disso, né? Não caiam nesse canto da sereia aí, tá? Erros nós vamos cometer, perdas nós vamos ter. O que nós temos que fazer é limitar essas perdas ao longo da nossa jornada. Pessoal, é isso aí. Montem isso, montem um Iron Condor lá no opções.net, escolham essa história, vejam a distância das asas, né, façam esse teste, né, porque é uma estratégia que vale a pena a gente estudar e ter ela na nossa manga. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos bons trades, bons estudos, boa sorte, o que é muito importante, e aquele abraço.